Olá, olá, gente. Estamos de volta. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o nosso observador, né? Dando uma olhada no que está acontecendo no Brasil e no mundo. É política, economia, sociedade, cultura, tecnologia, os assuntos que eu curto, né? Aí eu espero que vocês estejam gostando também. Eu estou, assim, colocando os assuntos que estão bombando no dia e dou a minha opinião de cidadão, né? De gente que está observando as coisas, que está, né, antenado no que está acontecendo na tecnologia, né, nas guerras do mundo, lá com Israel e Hamas, Ucrânia e Rússia, e tentando entender o que está acontecendo nessa geopolítica com o Trump agora, na Casa Branca. O Elon Musk deu uma sumida, deu uma arrefecida, acho que ele sentiu o baque, tá? Ele ficou quietinho. Mas o Eduardo Bolsonaro é o assunto desse vídeo, porque ontem o Eduardo Bolsonaro falou que ia abdicar então, abdicar não, né? Ia pedir licença, a licença de 4 meses, eu gravei um vídeo ontem falando sobre isso. O parlamentar pode pedir licença de 120 dias sem remuneração. Foi o que o Eduardo Bolsonaro fez porque existia a possibilidade dele ter apreendido o passaporte, tá aí um paywall novamente, Gazeta do Povo, eu não pago, né? Então já viu. E se ele tivesse o passaporte dele retido, na volta para o Brasil, porque ele explicou ontem no vídeo dele, que eu estava vendo, ele foi para os Estados Unidos, ficou uma semana mais ou menos em janeiro, aí voltou, não, janeiro não, fevereiro, aí voltou, 2 dias depois, voltou para os Estados Unidos, levando a família inteira para o carnaval. E ficou lá uns 15 dias no carnaval. Beleza. Nesse meio tempo, a polícia, a PGR estava analisando o pedido de apreensão do passaporte dele, que foi um pedido feito por partidos de esquerda, PSOL, PT, PCdoB, etc., essa encheção de saco, né? E ele teria o passaporte apreendido. Vai apreender o passaporte de um deputado constituído com 500, 600 mil votos? Que absurdo, né? Que coisa estranha, esdrúxula, né? Onde já se viu isso, gente? Você calar a voz de um deputado que representa 500 mil de pessoas, como aconteceu com outros deputados, né? Já aconteceu com o Daniel Silveira, que teve até uma coisa inédita na República Brasileira, que foi o Bolsonaro dando a ele um alvará presidencial, né? Liberando ele de toda a penalidade, né? Que aconteceu no final do governo do Bolsonaro, mas aí o Supremo foi lá e retirou esse benefício, né, que é um benefício da presidência da República, mas é o que a gente está vivendo hoje em dia. E o Eduardo falou, vou ficar nos Estados Unidos, eu vou pedir licença de 120 dias, aí fez aquele vídeo explicando tudo bonitinho, por que ele está fazendo isso e tal, e ele ia assumir a cadeira da presidência no Congresso das Relações Internacionais. E era um peso para a esquerda brasileira, né, ele nessa presidência. E dizem que o Valdemar da Costa Neto, presidente do partido PL, estava já com uma ideia diferente de tirá-lo da presidência dessa comissão, né, e entregar para outra pessoa, né, então ficou essa dúvida. Alguns jornais estão dizendo que ele ficou lá porque ele não vai mais assumir a presidência dessa comissão no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, e a gente não sabe o que está correndo por trás disso. E ele decidiu ficar lá. Nesse meio tempo, gente, ontem, né, dia 18, o procurador, que é o Paulo Gonet, fala sério, ele se manifestou então contrário à apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. Aí ficou essa... Porque eles tinham 15 dias para dar o parecer, a PGR, né? E já tinham passado 18 dias e o Eduardo falou, se eu volto, bato no aeroporto no Rio ou em São Paulo, a polícia prende meu passaporte. Aí eu não posso mais fazer oposição nos Estados Unidos, no Congresso americano, na OEA, sei lá, em qualquer outro lugar, na ONU, sei lá, o escambau, né? Então ficou essa dúvida, e ele acabou ficando lá, e a PGR ontem, à tarde, depois que ele se manifestou dizendo que não iria voltar para o Brasil, pediu licença de 120 dias não remunerada, a PGR vai lá e fala que não vamos não, nós somos contrários e tal. A solicitação então foi feita pelo Lindinho, gente, Lindinho que fez... Lindbergh Farias, maridão da Glaze, aquela mulher linda que o Lula colocou lá, bonita, mulher bonita que eu botei para negociar no Congresso, né? Foi o Lindbergh Farias do PT, gente, e o PT, nossa,
que acusavam ele, né, o Eduardo Bolsonaro, de lesa pátria. É uma acusação de lesa pátria. Por quê? Porque ele está fazendo oposição ao governo esquerdista comunista brasileiro lá nos Estados Unidos, porque aqui já não tem solução, então o jeito são as sanções. E ao mesmo tempo, nesses 120 dias de afastamento do Congresso, né, da Câmara, perdão, são também os 120 dias que o Trump deu para fazer algumas sanções contra pessoas, burocratas, no Estado brasileiro, no Legislativo, Judiciário, vai fazer sanções. A gente não sabe ainda quais serão elas, né? Se é também suspensão de vistos, vamos ver o que o Trump vai fazer lá. Porque o Trump realmente é amigo do Eduardo Bolsonaro, são amigos mesmo, frequentam a casa e tal. Os filhos de um brincam com o neto do Trump, então existe uma amizade já de longa data, né, de pelo menos 10 anos, como tem também o Paulo Figueiredo, que é amigo do Trump, trabalhou para o Trump. Paulo Figueiredo, neto do presidente João Figueiredo, é que fez essa ponte entre Bolsonaro, Trump, Eduardo Bolsonaro, né, e outros atores importantes da política brasileira da direita, né, com o Trump. Muito se deve ao Paulo Figueiredo, que trabalhou com o Trump já, né, nas empresas do Trump. E então o Lindinho estava acusando o Eduardo Bolsonaro de estar atentando contra as instituições democráticas, contra a Federação Brasileira, um lesa-pátria. Então tem que prender o passaporte dele para ele não sair do Brasil mais, não falar mal mais desse governo que está no poder. Então Paulo Gonet, que é o PGR, né, o Procurador-Geral, ele argumentou que não há elementos suficientes para justificar essa investigação para apreensão de passaporte do cara. O cara é um parlamentar, gente. Esse cara tem direito de ir e vir para onde quiser. Ele não está se representando. Ele não é um representante único. Ele representa o número de votos que ele teve. Se ele teve 500 mil votos, meio milhão de votos, 600 mil votos, 1 milhão de votos, ele está representando 1 milhão de pessoas. Então, por isso que o parlamentar tem a imunidade parlamentar. Porque ele está representando milhares de pessoas ou milhões de pessoas. Por isso que há imunidade parlamentar. Deixa eu ver. O PGR fala que não, o que ele está fazendo não configura ilícito penal. Claro que não, né? Se o cara tem direito de ir e vir, de viajar, e como parlamentar ele tem imunidade, ele pode falar o que ele quiser. Está na Constituição brasileira, gente. É por isso que a gente vê que não há mais Constituição, não há mais respeito às instituições. Quem não está respeitando é o atual governo e o STF. E o Legislativo, né? O Senado podia fazer alguma coisa, não vai fazer. Só as eleições de 2026 que podem mudar alguma coisa, gente. A gente também não sabe o que vai acontecer ano que vem. A gente já está vendo umas pré-campanhas se arregimentando. Os partidos políticos estão, né, se alinhando. A gente viu o Kassab se encontrando com Bolsonaro, PSD, que é um partido mega poderoso em Brasília, juntamente com o PL. A gente não sabe ainda qual será essa composição, mas que haverá. E ano que vem, eu acredito que o PSD esteja com o Bolsonaro ano que vem, ou com quem ele apoiar. Porque quem quer que seja que o Bolsonaro apoie, será um problema sério para as forças da esquerda que estão comandando o Brasil hoje, né? Então, aí eu não sei agora o que o Eduardo vai fazer, se ele vai continuar lá. Falou que vai continuar lá, que não vai voltar não. Ele vai continuar lá e mesmo depois da decisão ele vai ficar nos Estados Unidos. Agora, 120 dias vai dar o quê? Abril, maio, junho, julho. Final de julho ele volta para não perder o mandato, né? Agora tem a galera, né, da esquerda. Isso aqui na verdade foi um passo estratégico, mas ao mesmo tempo foi uma meia derrota, eu diria, né? Agora a esquerda está falando covarde, banana, fugiu, caramba. Aí já tem gente na imprensa esquerdista, os esquerdopatas jornalistas, dizendo que o Bolsonaro também poderá fugir. Então, dizem fontes dentro do STF aos jornalistas, que pode ser que Bolsonaro também siga o caminho do Eduardo e também fuja do Brasil. Agora, Bolsonaro está sem passaporte. Se ele fosse fugir, como é que ia ser, né? Ele ia descer para o Rio Grande do Sul, atravessar pelo Uruguai, pelo Paraguai e sair aquela rota lá dos contrabandos, subir por aquela rota antiga lá, pelo Chile
e fugir. Cara, é incrível, né? Bolsonaro falou que não vai fugir. O Jair vai ficar e ele preso ou morto, né, foi o que disse o Eduardo, né, que tem muito medo do pai dele ser preso e o que acontecerá com Bolsonaro se for preso. Eu acredito que se Bolsonaro for preso, haverá muitas manifestações nas ruas, haverá também manifestações no Congresso, mas depois desses 6 anos de inquéritos que nunca se fecham, inquéritos que nunca acabam, rolando inquéritos da Polícia Federal, junto com o STF, o TSE e outros inquéritos que rolam, inquérito das fake news, que não existe lei contra fake news, né? Inquéritos que estão abertos há 5, 6 anos. Todo mundo que é contra o governo ou contra o STF ou fala alguma coisa errada, que eles não gostam, é colocado para dentro desse inquérito, que nunca fecha, ninguém consegue ver o que está sendo investigado, os advogados não têm acesso, uma coisa meio da ditadura militar brasileira, né? O modus operandi é o mesmo, né? A gente vê inquéritos que nunca fecham, você não tem advogado, o advogado não pode ver o que eles estão investigando e fica aquela coisa estranha, e é o medo que a gente está vivendo hoje, né? A gente monta um canal desse daqui e fica falando essas coisas, dando essas opiniões, e a qualquer momento o canal pode cair, você pode receber alguma cartinha, né? Não sei. Então tá tudo muito estranho, muito perigoso. Se você não é de esquerda, se você não é comunista, se você não é progressista, se você não é pró-causas identitárias ou de alguma ONG esquerdopata, você é extrema-direita e você tem que ser eliminado do caminho, tirado definitivamente do caminho. Como disse o Barroso, derrotamos o bolsonarismo. E eleições não se ganha, eleições se toma, como disse o ministro do Supremo, Roberto Barroso. Então valeu, gente. O que vocês acham? Eduardo fica lá, ele volta, 120 dias. Agora a PGR falou que não vai apreender o passaporte dele porque não viu nenhum ilícito, até porque os partidos de esquerda fizeram isso durante o governo do Bolsonaro, foram lá fora reclamar com a OEA, com a ONU, com o Congresso americano, com os deputados americanos de esquerda, na França, na Alemanha reclamaram, em Portugal, na Inglaterra, fizeram manifestações, tudo foi feito pela esquerda durante o governo do Bolsonaro e durante o governo do Temer. Então, por que a direita brasileira também não pode ir lá fora reclamar, né? Então vamos lá, gente. Curte, compartilha, comenta. Vamos comentar, vamos discutir, debater, sem briga, sem farpas, sem ironias, sim, ironia sempre, né? Vamos ironizar, fazer piada, mas sem xingamento, né? Vamos debater os assuntos que são importantes pra gente aqui no Brasil. Como liberdade de expressão, né, gente, que é importantíssimo, né? Sem liberdade de expressão, não há liberdade alguma. Valeu, pessoal.